Israel, pode então seguir. Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula com muita alegria. Vamos dar aquele abraço virtual gostoso, Arthur? Ai, um abraço no Arthur e agora um abraço nas crianças. Aqui o nosso abraço, o nosso beijo no coração de vocês, crianças. Mas antes de começar essa aula, eu quero comentar sobre a aula de domingo lá na salinha. Isso, porque todos os domingos, às 19 horas, estaremos esperando você, criança. Sim, para cultuar ao nosso Senhor, para adorar ao nosso Senhor. E terá uma salinha só para você. Sim, você vai lá fazer o quê? Escutar a palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus, vai cantar, né, Arthur? Vai brincar, isso. E temos desafios dessas aulas que nós estamos gravando todas as terças-feiras, né, Arthur? Sim. Isso mesmo. E domingo estava como? A salinha? Bem agitada. Tá. Isso, a tia Fábio que deu aula. E eu estava lá espiando. Gente, as crianças, cada dia que passa, tem mais e mais curiosidade sobre a palavra de Deus e sabe tudo quanto a professora pergunta, né? Ai, como isso é bom, como isso é agradável. Mas antes de começar essa aula, então vamos agora orar, pedir para que o Senhor venha nos abençoar? Sim. Então vamos lá, Arthur, você pode orar pela gente? Sim. Então vamos lá, crianças. Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus. Abençoe essa aula. Abençoe essa aula. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, crianças. Então vamos lá para nossa aula. Hoje nós não iremos usar essa revista, porque a professora vai dar continuidade da aula anterior. Lembra a aula que falava sobre as 10 pragas? Sim. Ué? Arthur, o que você tá fazendo com esse veneno aí na mão? Ué, não é 10 pragas? Então, eu tenho a solução. Você tem a solução. Não, Arthur, aqui em casa realmente a gente utiliza esse veneninho para matar todas as pragas, né? Os mosquitos, as formigas, os insetos. Mas a praga que eu irei contar hoje é uma outra. Está aqui na Bíblia. Isso, crianças, vocês querem saber todas as pragas que foi lançada lá no Egito? Sim, foi Deus que permitiu. Está na Bíblia, vocês abrem lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, lá no capítulo 7. Lembrando que capítulo é o número maior e o versículo é o número menor. Então, capítulo 7, versículo 14 em diante, vocês vão conhecer as 10 pragas. Pede para a mamãe, para o papai, se você ainda não sabe ler, para ler para vocês. É muito interessante, crianças. Mas vamos lá, porque o nosso tempo é curto e eu tenho que ser rápida, né? Sim. Então, nós aprendemos o quê? Que Moisés nasceu, Deus, né, colocou anjos sobre ele, né, que a mãezinha dele colocou, ele não morreu, né, que foi colocado lá, lembra que o rei me pediu para matar todas as crianças, né, menino, e a mãezinha dele colocou na cestinha, colocou no rio Nilo, e a rainha encontrou, ele cresceu, e ele foi falar com Deus, Deus falou com ele através daquele pinheiro que parecia que pegava fogo, mas não pegava fogo, que estranho, né? Mas era o anjo de Deus ali que estava falando com Moisés, naquela terra prometida, onde que ele tinha que tirar as sandálias, né? Para falar com Deus. Sim. E Deus falou com ele, pediu para que ele fosse falar com o rei do Egito. Mas nisso, ele ficou meio aflito, ficou com medo, e Deus pediu para que Araão, seu irmão, acompanhasse ele. E eles foram falar com o rei. Mas Deus permitiu que o coração do rei do Egito endurecesse seu coração, para que Deus mostrasse, né, os milagres que ele ia fazer. Você lembra dessa história? Sim. Então, como o rei do Egito não libertou o povo, Deus disse
através de Moisés e Arão para o rei, que iria mandar 10 pragas. 10. Sim, 10 pragas. Vocês querem conhecer cada praga? Então vamos lá conhecer? A primeira praga que aconteceu foi Arão, mas Moisés foi falar com o rei. E o rei não quis escutar ele. Então Deus tinha dito a ele para que o Arão pegasse aquele cajado, Colocasse o cajado no mar, e o mar virou sangue. Os peixes Isso mesmo, nem Arthur. podia expirar. E ninguém Embaixo da poderia água. mais tomar a água do rio, porque virou sangue. Mas o rei chamou os magos, os mágicos. E eles puderam fazer a mesma coisa que Arão e Moisés fizeram com o cajado de Deus. Porque o mal, ele é forte. Ele também é, mas Deus é mais forte do que o mal, né? É. E assim, o rei não quis libertar o povo. Por quê? Porque se os magos dele, né, faziam a mesma coisa, por que ele iria libertar o seu povo, né, da escravidão? Então, Deus pediu para que Moisés e Arão voltassem lá e mandasse a segunda praga. E falou para Arão: Arão, quando você colocar o cajado no mar, vai sair rãs de dentro dele. 11 sapos. E os rãs vai pegar todo o Egito. Sim. E foi assim que foi feito. Mas, assim mesmo, o rei, ainda endurecendo seu coração, não acreditou. E não libertou o povo. E sabe o que ele mandou fazer? Chamou os magos e os mágicos e eles foram lá e fizeram a mesma coisa. Tinham os mesmos poder. Aí o rei não autorizou que o seu povo saísse. Quer falar, né? Então, eu não posso matar esses bichos com isso aqui? Não, Arthur, não pode. Veneno? Não, hoje até que pode, mas naquele tempo não existia esse tipo de veneno e também era muito, sim. Mas sabia que Deus sempre preventia o povo de Israel, o seu povo, que adorava ele, que acreditava nele? Então, o rei não autorizou. Nisso, Moisés e Arão voltou lá, porque Deus pediu para que ele voltasse lá no terceiro dia. E veio a terceira praga. O que será que foi a terceira praga? Você sabe? O do piolho. Ai, meu Deus, chega, tá coçando a minha cabeça. Nossa, só de falar de piolho, né, Arthur? Coça a cabeça. Sim, criança, no terceiro dia, Arão e Moisés foi lá. E Deus disse a Arão: toca o cajado no chão, que o pó se levantará e que piolhos encherá o Egito, seu povo, seus funcionários, os funcionários do rei, o palácio. E assim foi. Quando Arão colocou o seu cajado no chão, o pó se levantou. E eles começaram a se coçar, e aquilo se incomodava. Mas mesmo assim, o rei do Egito não amoleceu o coração e não libertou aquele povo. Então, Arão e Moisés, Deus pediu para que ele voltasse lá e falou para ele assim: volte lá e fale para o rei que eu irei mandar outra praga, quarta praga. Será Sim. que os mágicos vão conseguir fazer essas pragas? Não. Eles só conseguiram no primeiro, que foi transformar o rio em sangue, Sim. e o segundo nas rãs. Depois, E os naquela- magos não conseguiram. Eles também E ficaram na- cheios de E piolhos. naquela lá do cajado que virava copa. Isso. Então, Deus mandou um monte de moscas. Sim. criança. E o que a mosca traz? Traz doenças. Isso.
ficou a cidade toda. Sim, a cidade de Egito, o lugar de Egito ficou todo cheio de moscas. Mas os israelitas foi brifado e não foi mosca para lá, para o lugar deles. Deus cuidou do seu povo. Sim, crianças, Deus cuida de nós o tempo todo. Mas assim mesmo, o rei não libertou o povo, Arthur. Ai, meu Deus, que rei. Esse rei, vou te contar, viu? Mas Deus disse a Moisés e Arão: volte lá, que eu vou mandar a quinta praga. Ai, meu Deus, a quinta praga foi que matou todos os animais do Egito, do rei. Sim, os animais, eles dependiam dos animais para o leite, para alimentação, as ovelhas. Para fazer lã, para fazer um casal. Isso, Arthur, isso mesmo. E todos foram mortos. Deus só defendeu os animais lá dos israelitas. Esse sim, Deus colocou sua mão e não deixou que seus animais morressem. Mas os animais do rei e dos seus funcionários, todos morreram. Todos. Crianças, vocês perceberam que Deus cuidou do seu povo o tempo todo? Sim. Ainda falta mais 5 para que a professora conte para vocês. Na próxima aula, irei contar os outros 5. Então, não perca a próxima aula, tá, crianças? Aqui nós vamos terminando a nossa aula. E vocês, o que vocês aprenderam com essa aula? Vocês aprenderam que Deus, quando vocês pedem, quando vocês oram a Deus, Deus cuida de vocês o tempo todo. Em todo tempo, Deus cuida de vocês. Aquele povo não acreditava em Deus. Eles não oravam a Deus. Eles oravam a outros deuses que não eram o nosso Deus. Por isso que eles sofreram. E vocês, crianças, não deixe de orar, não deixe de agradecer a Deus. Tá? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Irei mandar atividade escrita lá no grupo, tá bom? Beijo, crianças. Amo muito vocês. Lembra das 10 pragas? Primeiro, o rio Nilo virou sangue. O segundo, rãs. O terceiro, piolho. O quarto, as moscas. E o quinto, a morte dos animais. Isso, crianças. Tchau, um beijo.